Nesse primeiro módulo da disciplina de Teorias da Administração Pública, nós iremos abordar temas extremamente relevantes, principalmente do ponto de vista de conceitualização e contextualização do nosso assunto. Dessa forma, eu gostaria de relembrar os conceitos de Estado que são abordados e que dizem respeito à organização burocrática, né, através da qual um grupo ele tem o poder particular de criar leis e de organizar e tributar os habitantes de uma determinada região. Esse conceito ele é fundamental para que nós possamos começar a desenhar o que é a administração pública. Devemos também lembrar que a administração ela pode ser trabalhada sobre 3 vieses diferentes. O primeiro deles é quando olhamos a administração apenas do ponto de vista técnico, ou seja, como se fosse uma receita que pode ser aplicada a qualquer organização. Quando pensamos na administração como uma técnica, nós estamos automaticamente dizendo que tudo aquilo que é bom e que foi aplicado e que pode ser aplicado na nossa empresa, pode também ser aplicado em outras organizações de forma indistinta e independente do tamanho dela, e também independente daquilo que ela produz. O segundo viés que a administração assume é do ponto de vista político, onde nós vemos a organização através dos seus contatos pessoais, das pessoas que fazem parte da organização e também dos conflitos que podem ser geridos e podem ser trabalhados a fim de minimizar ou, ao mesmo tempo, através desses conflitos, melhorar algumas situações organizacionais. E o terceiro ponto de vista que vamos trabalhar é a perspectiva crítica. Quando eu falo em perspectiva crítica, eu estou automaticamente buscando os conceitos aplicados por Max Weber, onde nós trabalhamos a questão do capital, onde nós trabalhamos a questão de como as pessoas são vistas dentro da organização e como a riqueza é gerada. É importante lembrarmos que nós não podemos enxergar a administração apenas sobre uma perspectiva. Não adianta eu ter uma boa técnica ou eu gerenciar muito bem os conflitos se isso não nos dá resultados. A melhor forma de administrar é aquela em que eu consigo, ao mesmo tempo, aliar a técnica, trabalhar com as pessoas e fazer com que elas deem resultados excepcionais. Gostaria de fazer uma pequena lembrança. Para muitas pessoas, a melhor seleção brasileira de futebol foi a de 1982, né, onde é um futebol inesquecível, com craques, com pessoas fantásticas. Porém, eu pergunto a vocês, qual foi o resultado que ela deu? Discute-se muitas vezes que, por exemplo, a seleção de 94 talvez não tenha sido a melhor seleção do mundo, ou a melhor seleção brasileira. No entanto, ela deu resultado. E isso faz com que o nome dela esteja para sempre na memória dos brasileiros. A organização e a administração devem trabalhar exatamente desta forma. Nós devemos ainda lembrar alguns conceitos de administração pública, que ela deve ser usada para gerar serviços que venham atender às necessidades das pessoas. E encontramos aí 3 entes distintos. O primeiro deles é a forma unitária do Estado, ou seja, isso é gerenciado pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo Federal, criando leis que vão abranger o país como um todo, ou o Estado como um todo. Temos ainda o Estado Federativo, onde estados e municípios também têm condição de gerir e de gestionar as suas necessidades, sempre calcados e encontrando guarida no que foi previamente definido pela lei. E, por fim, não podemos esquecer do serviço público, que é aquele serviço que vai ser prestado à comunidade como um todo, através, muitas vezes, das autarquias que foram criadas pelo governo. Tudo isso tem um foco interessante, baseado numa coisa chamada política de Estado, que é aquela política que tem uma interação entre o Poder Executivo entre o Executivo e o Legislativo, através das leis, e que determinam
tudo aquilo que tem que ser feito de forma equânime a todos os órgãos do governo. Um exemplo simples, existe uma lei federal que diz que toda criança com mais de 6 anos tem que estar na escola. Isso é obrigatório, isso é uma política de Estado. Temos ainda as políticas de governo, que são aquelas criadas e geridas por uma política de cada governo ou de cada governante. Então são aquelas leis específicas ou aquelas políticas e planos de ação traçados muitas vezes nos seus planos de governo. Encontramos a questão da governabilidade, que é muito aceita e muito se discute sobre como aliar as forças para fazer com que aquilo que se foi previsto ou aquelas políticas de governo sejam executadas. Temos aí 3 dimensões da governabilidade. A primeira delas faz referência à capacidade do governo identificar esses problemas críticos. A segunda diz respeito à capacidade do governo articular para que todas as forças ou todos os entes ajam de uma mesma forma em direção ao mesmo caminho. E o último aí é a capacidade de liderança do governo, justamente para fazer com que aquilo aconteça. E o último item desse tópico ou dessa semana, que nós não podemos esquecer, é a questão da governança. Compreendendo um pouquinho melhor, né, e a teoria vocês vão ter acesso e já estão tendo acesso, só para esclarecer qual é a diferença entre governabilidade e governança, nós falamos aí, e o Bresser Pereira, de uma maneira muito contumaz, ele adverte que é o seguinte: governabilidade é a capacidade política de governar, né, derivada das relações de legitimidade do Estado, enquanto que a governança é a capacidade financeira e administrativa em sentido amplo de um governo implementar as suas políticas. Vale muito a pena revisarmos e nos lembrarmos desses conceitos durante toda a nossa jornada.